Fala pessoal, hoje nós vamos criar um aplicativo de lista de tarefas utilizando o Python e PyQt 5, um estilo bem moderno, modo Dark. Bora lá? Bem-vindo ao canal Programando Depois dos 30. Vamos para mais um vídeo? Aqui com o VS Code aberto, eu já criei uma pasta para a gente estar desenvolvendo o nosso aplicativo. E aqui eu já coloquei uma imagem do nosso avatar, que a gente vai estar utilizando também com a interface gráfica. Inicialmente, a gente tem que abrir o terminal para a gente instalar o PyQt 5, mas só que antes disso, a gente tem que realizar a criação do ambiente virtual. Após a criação do ambiente virtual, a gente realiza a instalação do PyQt 5. Então vamos digitar aqui Python e criar o nosso ambiente virtual. Aqui ele já criou para a gente uma pasta, nosso ambiente virtual. Agora nós vamos ativar o ambiente virtual que acabamos de criar. Ok, deu certinho aqui. Então aqui já foi criado o ambiente virtual para a gente. E agora nós vamos instalar o PyQt 5. Ele já está realizando aqui para a gente a instalação. Ok, realizou aqui tudo certinho, a instalação. E agora a gente vai para o nosso código mesmo. Então vou fechar isso aqui. E agora vou criar aqui para a gente o nosso arquivo Python. Vou chamar ele de main.python. E agora nós vamos importar alguns módulos aqui que a gente vai usar do PyQt 5. Eles são responsáveis por montar a interface gráfica do nosso aplicativo. Então vamos já começar aqui os imports. Realizados os imports, agora nós vamos criar a nossa classe principal. Então aqui, pessoal, a gente criou a nossa classe principal e aqui a gente inicializa a superclasse
com KeyWidget, aqui a gente dá um título do nosso aplicativo, da nossa interface. Aqui a gente define o tamanho, né, dessa interface, a posição dela e o tamanho. Aqui a gente cria esse layout vertical e aqui a gente aplica esse layout à janela. Agora nós vamos dar um toque mais especial, deixar o nosso avatar centralizado na nossa interface do aplicativo. Então, beleza. Aqui a gente está fazendo a configuração do nosso avatar, né? Colocando ele na tela. Essa linha aqui, ele cria o espaço para exibir essa imagem, né, do nosso avatar. Aqui ele carrega a imagem. Aqui está avatar.png, é exatamente a imagem que a gente tem, avatar.png, que ele vai carregar essa imagem para a gente. Nessa linha aqui, a gente redimensiona a imagem para a largura de 100 pixels. Aqui a gente define a imagem no Label, que é um componente. Aqui a gente centraliza essa imagem no topo do nosso avatar. E aqui a gente adiciona o Label ao layout. Então agora nós vamos criar o campo de digitar a tarefa e nós vamos criar esse botão de adicionar essa tarefa à nossa lista. Então aqui nessa linha, pessoal, a gente está fazendo o quê? A gente está criando a lista de tarefas. Aqui a gente coloca essa mensagem no campo para ele digitar a tarefa. Então aqui a gente adiciona esse campo ao layout da nossa interface. Aqui a gente cria o botão de adicionar e aqui também a gente faz a mesma coisa, adiciona o layout ao nosso botão. Então agora nós vamos criar um keylist widget, onde as tarefas elas vão aparecendo conforme a gente for adicionando. Então essa linha aqui, ela cria a lista de tarefas e aqui embaixo ela vai adicionar a lista de tarefas ao layout também. Então agora a gente vai criar uma função que ela vai receber essa chamada de quando clicar no botão adicionar, e aí ele vai adicionar essa tarefa à lista e vai limpar o campo
para que possa receber uma nova tarefa. Essa linha aqui, ela pega o texto digitado, né? Ele vai fazer um input do texto digitado. E se não estiver vazio, ele vai executar essa tarefa. Aqui ele define a cor do texto como branco. Aqui embaixo ele adiciona um item à lista de tarefa. E aqui ele limpa esse campo de texto. Então toda vez que você digitar um texto no campo, ele vai, você clicar em adicionar, ele vai adicionar e vai limpar aquele campo para receber uma nova informação. Agora, para fechar com estilo, vamos aplicar um tema escuro e customizado, usando o QPalette para definir as cores dessa interface. Então a gente vai deixar aqui um modo Dark.
Vou fechar aqui, só para a gente ter mais espaço, para a gente conseguir visualizar o nosso código aqui. Então, nessa linha, a gente colocou a cor de fundo da janela, da interface. Aqui é a cor do texto. Aqui a gente colocou a cor do fundo de entrada do texto, né, do nosso campo, para digitar a tarefa. Então aqui nós colocamos a cor do fundo do botão, né, de adicionar a tarefa, a cor do texto desse botão. Então aqui ele vai fazer uma seleção do texto da nossa tarefa, e aqui é a cor do texto dessa tarefa. E por último aqui, a gente vai criar essa janela e mostrar essa janela para executar o aplicativo e finalizar ele quando fechar. Ótimo. Agora vamos executar aqui o nosso programa para a gente ver como que ficou essa nossa lista de tarefas. Ótimo, já abriu aqui para a gente a nossa interface, exatamente do jeito que a gente colocou, né? O título do nosso aplicativo aqui, To-Do List, Dark. Então aqui o campo para digitar a tarefa e o botão de adicionar a nova tarefa. Vamos colocar aqui uma tarefa para a gente testar. Ir ao mercado. Vamos adicionar aqui a tarefa. Quando eu clicar no botão adicionar, essa tarefa ela tem que vir aqui para baixo na nossa lista de tarefas. Então vamos clicar. Adicionou a nossa lista aqui, porém ele não limpou o campo. Ele não limpou aqui para a gente o campo. Aí eu teria que apagar e digitar aqui a nova tarefa. É isso mesmo, não está limpando. Então vou finalizar aqui e ver no código o que está ocorrendo, se tem algum erro aqui. Só vou descer aqui. Aqui ele pega o texto que a gente digitou. Aqui adiciona o item. É aqui que tem um erro. Aqui faltou a gente colocar para ele limpar esse campo. Agora eu acho que vai funcionar. Vamos testar aqui novamente. Vou subir aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Porque faltou eu colocar ali para ele limpar esse campo. Abriu aqui novamente. Só um teste para a gente ver como está ficando. Ó, beleza, já limpou. Ótimo, era isso que a gente queria. Limpar esse campo aqui para ele ficar limpo, né? Para receber uma nova mensagem, uma nova tarefa. Então, vou colocar 2 testes. Ótimo. Isso aí, está adicionando corretamente agora. Então, o que faltou aqui foi justamente a gente limpar o nosso campo para ele receber uma nova tarefa. Então, essa parte aqui que faltou, e aí não foi possível limpar aquele campo para a gente. Então, aqui ele está adicionando corretamente as nossas tarefas. Então, eu vou só fechar aqui para a gente ficar mais limpo aqui com o código, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, isso aqui foi o nosso código realizado, né? A gente fez para a gente criar o nosso aplicativo de lista de tarefas. Foi bem simples, mas também bem interessante para a gente colocar em prática alguns conhecimentos, né, da linguagem Python. Eu vou executar ele aqui de novo, só para a gente finalizar aqui com ele na nossa tela. Então aqui você viu que ele está funcionando corretamente, as nossas tarefas aqui estão sendo adicionadas corretamente e vai adicionando em ordem, né? Então aqui é 1, 2 e assim por diante. Foi uma lista de tarefas
bem simples, né? Inicialmente, mas a gente vai estar evoluindo ela, implementando e deixando ela mais funcional. Por exemplo, a gente pode criar uma opção de excluir a tarefa, também criar uma opção de entrar na lixeira para que a gente consiga ver essas tarefas que foram excluídas dentro da lixeira e a gente ter a opção de restaurar essa tarefa, caso a gente queira. A gente pode estar fazendo isso também. Então, é um próximo vídeo aí que a gente vai estar fazendo, implementando a nossa lista de tarefas, deixando ela mais organizada. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com esse código aqui que nós criamos, da nossa lista de tarefas. Então, pega ele depois, replica ele aí, faz algumas alterações se você queira, troca a imagem se você quiser, né? Coloque ele em outra cor. Então, vai mudando aí para você vendo o que é possível realizar com esse código. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados aí, que a gente vai ter mais vídeos sobre a nossa lista de tarefas evoluída, né? Mais funcional. Então curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para você acompanhar essa minha jornada no mundo da programação. Até mais!